Em Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos capítulo 8. Livro de Atos, na verdade deveria chamar, segundo a minha humilde interpretação, Atos dos Apóstolos no poder do Espírito Santo, porque há uma grande ênfase ao papel do Espírito Santo na obra realizada na igreja aqui no livro de Atos. Atos capítulo 8, verso 26. Atos 8, 26. Assim diz a palavra do Senhor: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, quero clamar a Ti agora, Deus, pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo tenha total e plena liberdade em nossos corações e em nossas vidas, Senhor. Pai, ajuda-nos a viver a palavra do Senhor, os ensinamentos e as doutrinas da Tua palavra. Eu oro assim e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amados, eu já venho pregando a respeito desse discípulo chamado Filipe. Essa é a terceira semana que falo sobre o Filipe. Na primeira parte do nosso sermão, nós falamos a respeito das características de um discípulo do Senhor: sermos homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Você tem que ser, nós, temos que ser pessoas que os outros olham para a gente e falam: não, esse camarada, como diz na gíria aí, é boa gente, isso é boa gente, é sangue bom, E eles precisam ver em nós a ação do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não adianta nós termos todo o conhecimento dentro da palavra de Deus, da teologia, da filosofia, da sociologia, e não termos a sabedoria de Deus em nossas vidas. O conhecimento é importante, mas conhecimento sem sabedoria vira arrogância, A pessoa se torna arrogante, orgulhoso de saber tanto. Então nós temos que aprender a aplicar o conhecimento da palavra no nosso dia a dia. Na outra semana passada, eu falei sobre um exemplo de fé e consagração a Deus. O Filipe era um homem de fé, foi um homem de fé e consagrado ao Senhor. Ali em Samaria, nós vemos o trabalho maravilhoso que ele fez ali em Samaria. E aqui temos a passagem em que parece até ser uma das coisas, uma das loucuras de Deus. Filipe está lá em Samaria, centenas, talvez milhares de pessoas estão se convertendo, a multidão está se convertendo. Aí o Senhor fala para o Filipe: sai daí de Samaria. Veio o anjo do Senhor e falou: Filipe, sai de Samaria, levanta-te, dispõe-te e vai para um lugar deserto. Mas
Deus tinha um plano de salvar este homem, este eunuco, que era um alto oficial, né, na Etiópia. E dizem aí os historiadores que lá na Etiópia tem uma igreja hoje chamada Igreja dos Coptas. E esta igreja, segundo alguns pensam, nasceu com este eunuco. Ele foi para lá e plantou a igreja do Senhor Jesus, e ele, através da pregação do Filipe, né? E foi para lá. Hoje tem essa igreja lá, que alguns acham que foi através deste eunuco. Ainda recentemente li a respeito dos judeus negros. Na Etiópia há um grande grupo de judeus negros que praticam o judaísmo. Não são apenas religiosos praticantes do judaísmo, são judeus comprovadamente pelo DNA. Então também alguns, a lenda lá entre eles é que quando a rainha de Sabá foi visitar o Salomão, ela foi embora grávida, né? E começou então esse povo lá na Etiópia, desses judeus negros. Agora, na época da guerra lá na Etiópia, o governo israelense tirou 130 mil judeus negros escondidamente através de caminhões e ônibus. Eles tiravam levas e levavam para Israel. Hoje tem uma comunidade de judeus negros em Israel, 300 mil judeus que vivem em Israel. Recentemente assisti um filme que falava de como eles conseguiram tirar estes judeus negros lá do sofrimento na Etiópia e transportar para Israel. Bom, mas hoje eu quero falar para vocês a respeito de um discípulo disponível nas mãos de Deus. Primeiro eu falei das características de um discípulo: ter boa reputação, cheio do Espírito Santo, e ter sabedoria. Depois eu falei de um exemplo de fé e consagração a Deus. Hoje eu quero falar aos meus amados irmãos a respeito de um discípulo disponível nas mãos de Deus. E nós vamos ver algumas coisas importantes a respeito desse discípulo disponível. A primeira está logo no verso 26, que lemos agora há pouco, mas vamos reler, que diz: mas um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Deus pode, primeiro ponto, Deus pode enviar anjos para falar com os seus servos, os discípulos. Sim ou não? Amém. Amém. Deus pode, porque Ele pode todas as coisas. E é interessante aqui, irmãos, conforme falei há pouco, que o Filipe estava lá em Samaria, ganhando milhares de vidas. Agora aparece um anjo para ele e fala: cara, sai daí, se manda, vai para um deserto, um lugar deserto, numa estrada que desce de Jerusalém para Gaza, e ele está deserto, não tem ninguém, e você vai para lá. Talvez muitos de nós iam dizer: não, anjo, você está enganado, Deus não mandou, não. Olha quanta gente está se convertendo aqui em Samaria, agora você manda eu sair daqui para um lugar deserto? Mas Filipe simplesmente foi. É interessante, irmãos, essa coisa da visão de anjos. Anos atrás, eu estudava na faculdade teológica ainda, fui aluno do pastor Josué Nunes de Lima. Ele foi presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil durante muitos anos, 10 anos, se não me falha a mente, algum tempo atrás. Naquele período, Josué estava, ele foi meu professor e contou-nos que em um período da vida dele, estava muito enfermo, muito doente, e não conseguia ninguém para pregar na igreja dele. Ligou para um pastor amigo, para o outro, todos já tinham compromissos assumidos, e aí então ele falou assim, ele orou e falou: Senhor, me dá forças para que eu possa ir até o púlpito da igreja e pregar. Aquele povo precisa ouvir a tua palavra. E Josué, contando para os seminaristas, que a hora que ele veio para o púlpito, ele sentiu aqui atrás dele, desse lado,
um vulto, ele olhou, de olho tinha um anjo enorme aqui. Ele olhou para cá, tinha outro anjo enorme deste lado, com as asas abertas. E todo o tempo que o pastor Josué Nunes de Lima pregou, ele via os anjos ali. A hora que ele fez a oração final, que ele olhou, não via mais os anjos. Então Deus enviou seus anjos ali para dar força para o seu servo, para sustentá-lo naquele período de enfermidade, mas que ele tinha que pregar a palavra de Deus. Amém. Deus pode mandar sim seus anjos, assim como existe possessão demoníaca, segundo o Dr. Shedd, como existe possessão demoníaca, pode existir possessão angélica, né? Vem um anjo e toma um servo de Deus. Coisas do Shedd. Eu não estou dizendo que eu creio nisso ou não, mas é uma coisa para a gente estudar, pesquisar. E ele fala que o dom de línguas de anjo, né? Quem fala em língua de anjo é um anjo que vem e fala na boca da pessoa. Então ele atribui isso a uma provável possessão angélica. Bom, mas os anjos de Deus estão a serviço dos servos de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, ele fala assim: mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés? Não são eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor de todos que hão de herdar a salvação? Então os anjos são enviados para nos servir. Eles servem aos crentes, aos herdeiros da salvação. Mas a Bíblia também nos ensina que anjo não é para ser adorado, né? Como nós sabemos de uma igreja chamada cristã que adora os anjos. Quando João recebeu a revelação lá do Apocalipse, né, em certo momento ele quis adorar o anjo, e o anjo falou: não faça isso, porque eu sou um servo igual a você. Adora a Deus, né? Só o Senhor Deus é digno de louvor e de adoração. Mas Deus pode enviar sim um anjo para falar com você, trazendo alguma revelação da parte de Deus que for útil para a obra do Senhor. A segunda coisa de um discípulo disponível é que o discípulo disponível simplesmente obedecem. Os discípulos disponíveis simplesmente obedecem a ordem do Senhor. No verso 27 ele fala: e levantou-se. No 26 ele falou assim, no 26 ele falou: levanta-te e vai. Tem uma tradução que diz: dispõe-te, levanta-te e vai. E agora aqui no 27 diz o seguinte: levantou-se e não foi. Não, levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, morde, Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Ele era praticante do judaísmo. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Esse homem, esse eunuco, tinha vindo para Jerusalém na festa de Pentecostes, né, que era normal, eles tinham que vir na festa de Pentecostes. Ele era etíope, tinha sido ganho para o judaísmo, né, não sei se nessa época ou um tempo antes, e aí veio para adorar, estava voltando para sua casa. E o Senhor Deus, no seu plano, tirou Filipe lá de Samaria, onde muitas vidas estavam se convertendo, e falou: você vai pregar lá para aquele etíope, para aquele eunuco, porque eu tenho um plano na vida dele. Não está aqui na Bíblia, mas era um plano de Deus. E Filipe simplesmente levantou-se, dispôs-se e foi para aquela estrada de Jerusalém para Gaza. Foi lá anunciar. Não é? Então, amados irmãos, a nós, servos de Deus, nos compete obedecer ao Senhor. Simplesmente, tão simplesmente, obediência à palavra de Deus, àquilo que o Senhor nos manda fazer. Faça sem demora. Tudo que tiver a mão para fazer, faça-o sem demora, porque para o lugar para onde vais não haverá mais indústria, nem igreja, nem nada, que é o túmulo, o cemitério, né? Pois no céu é outra história.
Pedro, a palavra de Deus, aqui mesmo em Atos, quando Pedro e João estavam diante do Sinédrio, e o Sinédrio os havia prendido, e agora estavam ali diante do júri, né? O Sinédrio era a corte, a Suprema Corte de Israel, era o nosso Supremo Tribunal Federal de Israel. Aí eles falaram: vocês parem de pregar o nome desse Jesus, senão vocês vão pagar as consequências. E Pedro fala assim para eles: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa você obedecer a Deus do que aos homens, né? Não importa se você, claro, nós trabalhamos, nós temos nossas atividades, nós temos que obedecer às leis do país, nós temos que obedecer aos nossos superiores, mas se estas ordens deles forem contra a palavra, nós devemos ficar com a palavra, tá bom? Lá em Romanos ele fala assim, olha, Romanos 6,16: vocês não sabem a quem vocês se apresentarem por servos para lhe obedecer, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado para a morte, ou seja da obediência para a justiça. Nós somos servos daquele a quem obedecemos. Se você tem um patrão e você o serve e o obedece, você é servo dele. As leis do país, nós somos servos do nosso governo, do nosso presidente, nossos ministros, governadores, etc. Aquele que você obedece, você está servindo. Se você obedece ao diabo, você é servo do diabo. Mas se você obedece a Deus e a palavra de Deus, você é servo de Deus. Amém? Amém. Então nós precisamos estar conscientes de que temos que obedecer única e exclusivamente ao nosso Deus. Temos que obedecer o patrão, o chefe, etc., desde que eles não façam algo ou nos mande a fazer algo que venha contra a palavra de Deus. Se alguém te mandar fazer algo contra a palavra de Deus, então você deve dizer: não farei dessa forma. Conta-se não, é um fato real. Um homem muito importante dentro de uma empresa, ele era um executivo, mas ele estava almejando um cargo maior, uma vice-presidência, e aí o patrão deu uma festa e ele chamou a esposa dele e falou: mulher, eu quero esse cargo, vou ganhar muito dinheiro, vai lá e sai com o meu patrão, vai para a cama com o meu patrão, porque eu quero esse cargo de todo jeito. Ele era um ímpio, mas a mulher dele era uma crente, e ela disse: toma vergonha na tua cara, nem ele vai me ter e nem mais você. Então fora. Como é que o homem fala para a própria mulher se deitar com outro homem porque ele quer crescer, quer ficar rico, né? Quer ganhar muito dinheiro? Então ele estava ferindo a palavra de Deus, e a esposa dele foi então a favor da obediência à palavra do Senhor. Ainda, o discípulo disponível deve ser sensível ao Espírito Santo. Verso 29. Está aí a Bíblia aberta? Amém. E disse o Espírito a Felipe: chega-te, aproxima-te desse carro. Ele já tinha mandado Felipe ir lá para a estrada de Jerusalém a Gaza, estava deserto, mas tinha esse homem, o etíope, viajando por ali, e agora ele estava ali naquela caravana, e ele fala: aproxima-te do carro. Sensibilidade à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo fala na minha mente, na sua mente. A gente fala no coração, né? Falou no meu coração. Fala na mente. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade pela palavra de Deus. Jesus disse: olha, eu vou voltar para o Pai, mas vos enviarei outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O mundo não o conhece, nem o pode receber, mas vocês o conhecem, porque Ele habita convosco, Ele estará em vós e habita convosco. Amém. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Ele nos dirige, Ele nos guia. O Espírito falou na mente do Filipe: vai, ou na mente, ou falou audivelmente. Não especifica. O fato é que ele
falou: vai, aproxima-te do carro. Então, irmãos, nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, seja através da palavra de Deus, a pregação da palavra, um sermão, um hino, um testemunho de algum crente. Deus quer falar conosco no nome santo de Jesus. Lá em Hebreus ele fala: pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam os seus corações, como aconteceu lá no dia da provocação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Eles tentaram a Deus no deserto e ficaram peregrinando 40 anos no deserto. Ainda mais em Gálatas ele fala assim: vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nós temos a vida espiritual pelo Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, andemos nosso dia a dia com Ele. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém. Quem te dá esta convicção, esta certeza, é o Espírito Santo pela palavra do Senhor. Seja sensível à voz do Espírito, aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração. Não endureça o seu coração. Esteja disponível para obedecer, para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus te mandar. Outro aspecto importante de um discípulo disponível é que ele usa estratégias para se aproximar do não crente. Atos 8:30. Ele diz assim: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me explicar? E rogou a Filipe que subisse com ele, se assentasse, e o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante do seu tosquiador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Então, qual foi a estratégia do Filipe aqui para poder evangelizar esse eunuco? Aproximou-se do carro conforme o Espírito mandou. Ficou ouvindo o que o eunuco estava lendo, provavelmente lendo em voz alta, porque se ele ouviu a leitura de Isaías 53, essa passagem de Isaías 53, ele estava lendo Isaías, e aí o Filipe usou uma estratégia. Caramba, como é que eu vou evangelizar esse camarada? Estava na cabeça dele: puxa vida, como é que eu vou evangelizar esse cara? Meu Deus, me dá uma estratégia, Senhor, o que eu vou fazer? Você está entendendo o que você está lendo? A estratégia dele foi fazer uma pergunta: entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? Quantas pessoas já leram a Bíblia inteira e não entendem nada? Uma vez conversando com uma professora, ela disse: pastor, eu já li a Bíblia inteira algumas vezes, mas não entendo nada. Aí eu falei: mas se você quiser, eu vou te explicar. Ficou dela me ligar, mas correria para lá, correria para cá, acabou que ela não ligou. Mas a estratégia do Filipe foi perguntar para aquele homem se ele estava entendendo a leitura do profeta Isaías. Então nós precisamos ter estratégias para nos aproximarmos do não crente, irmão. Tem que ser intencional. Você quer ganhar alguém para Jesus? Eu chego perto de alguém na fila do banco, por exemplo, na fila do caixa, eu fico pensando: Deus, como é que eu vou falar de Jesus para essa pessoa? Me dá uma estratégia. E às vezes a própria pessoa vem e dá uma abertura. Lá no consultório, eu estou lá examinando as pessoas, fazendo exame de vista, e fico falando: Deus, me dá uma palavra aqui. Aí eu uso aquele texto de Jesus que ele fala: se os teus olhos estiverem em trevas, quão grande todo o teu corpo estará em trevas. Eu estou fazendo exame de vista das pessoas, então eu uso essa passagem. Olha, Jesus disse, tal coisa. Se a conversa prosperar, então o caminho é fácil para falar de Jesus para as pessoas. Então, o Filipe, esse homem estava sedento.
Irmãos, nós temos que trabalhar para conquistar os incrédulos do tipo A. Tipo A é o incrédulo aberto para o Evangelho. O tipo B é o incrédulo bem difícil. Então nós precisamos ganhar o tipo A, que são as pessoas que estão buscando a Deus, estão buscando a Jesus. Domingo tivemos aqui o culto do amigo, vieram 3 colegas minhas de serviço, e uma delas depois eu perguntando o que ela mais gostou do culto, e ela disse: seu Ailton, o que eu mais gostei foi a forma como vocês me receberam. Eu já fui em muitas igrejas, nunca fui tão bem recebido nas outras igrejas como fui na sua igreja. Só uma igreja no interior, em Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, que eu fui tão bem recebido assim. Gostei demais da forma como vocês nos receberam ali, me receberam ali. Então, esse calor, essa recepção gostosa, né, é uma estratégia. Eu disse para ela: então, se você gostou, volte. Diz que vem domingo que vem. Né? Então vamos aguardar. E a Sarinha, que não veio, disse que também veio domingo que vem, que ela ficou doente, foi para o hospital, mas disse que queria muito estar aqui. E acabou me dizendo que vem domingo que vem. Vamos orar, né? Estratégias para ganhar vida. Senhor, me dá uma estratégia. Eu falei: eu vou começar a evangelizar essas meninas. Todos os meus funcionários eu evangelizo. Eu falei: a Sara, convidei para o culto do amigo. A pessoa chega aqui cru, né? Cru, seca. Não, durante a semana eu comecei a falar de Jesus para ela, para que quando chegasse aqui, né, o coraçãozinho já estava meio trabalhado ali, algumas pedras já tinham sido removidas. Estratégia, meus irmãos, não minha estratégia, a de Deus. Estratégia de Deus. O Filipe foi enviado ali pelo Espírito. Aproxima-te do carro. Deu a estratégia. Você está entendendo o que você lê? Quantas pessoas estão aí fora sedentas de Deus? Aí a gente sai falando, os crentes saem falando: esse povo é coração duro, essa cidade é cidade fechada. É nada, irmão, não tem coração duro que Deus não amoleça. Amém. Não tem cidade fechada que Deus não possa abrir. Viu, irmãos? Não vamos, a gente já parte do pressuposto que não vai dar certo, então nem vou. Pedi para o pessoal fazer a folhetagem aqui na época que nós inauguramos, né? Então os jovens vieram aí, os jovens lá de São Bernardo, saíram aqui. Aí um menino falou assim: falei, olha, vocês põem na caixinha do correio, põem no portão, pessoas que passam na rua, no carro, em todo lugar. Carro não é muito bom porque eles disparam o alarme, né? Aí por causa da igreja tem que sair correndo, ou esperar o dono chegar. Bom, mas aí um dos meninos falou assim: não vamos pôr em caixinha do correio não, porque meu avô joga tudo fora. Eu falei: teu avô joga fora, mas tem gente que lê. Eu leio. Eu faço propaganda da ótica, põe no caixinha do correio, tem gente que vem na ótica com aquele folheto. Então não é todo mundo que põe no lixo. Então, estratégias para ganhar vidas, para abençoar as vidas. A pessoa está doente, você sabe que teu vizinho está doente, chegou do hospital. Às vezes você ainda ora lá da sua casa, né? E às vezes nem isso. Mas vai lá, fala com a esposa dele, se for o marido, o enfermo ou o filho: será que eu posso vir fazer uma oração? Ninguém vai rejeitar a oração nessa hora, gente. Amém. Viu? Vai lá e ora. Posso ler a Bíblia? Sempre pede autorização, para depois ninguém ficar falando: você veio aqui enviar religião goela abaixo, né? Veio aqui impondo. Não, posso ler a Bíblia, posso fazer oração. Ninguém vai rejeitar. Pode ser o primeiro passo para a conversão de alguém. Há anos atrás, uma vizinha minha chamada Marina, minha esposa veio falar: bem, a Marina está com câncer, ela está muito... veio do hospital, mas está muito mal. Vamos lá fazer uma oração por ela? Vamos. Chegamos lá na porta, batemos, os vizinhos vieram nos receber, muito alegremente. Disse: olha, nós viemos visitar a Marina. Não, pode entrar e tal. Levou lá no quarto, onde estava a senhora na cama, né? Conversamos um pouco, ela falou um pouco da enfermidade. Aí a certa altura disse: posso ler um trecho da Bíblia, da Palavra de Deus? Claro, pode, seu Ailton. Aí li o trecho de Salmo 86, e aí falei: posso orar? Pode, né? Chamamos a família e oramos ali.
Fomos embora. Passados uns 2, 3 meses, a Marina foi convidada para ir num culto na casa da outra vizinha. E ela recebeu a Jesus ali, naquela noite. Mais um tempo para frente, a Marina partiu para a glória. Mas partiu, faleceu, confessando o nome de Deus. Já tinha ido para a igreja mais próxima lá de casa, o pastor Tito. Então, gente, estratégias de Deus. Deus vai te dar as estratégias, tá? Quando Paulo foi pregar em Corinto, ele disse assim para os irmãos: olha, irmãos, quando eu fui ter convosco, ele não ficou falando, quando vocês vieram a mim, eu fui ter com vocês, anunciando o testemunho de Deus. Há pessoas, irmãos, que nós temos que ir lá. Eles nunca vão entrar naquela porta para dentro. Não tem vergonha, não conheço ninguém. O papo é esse, né? O que eu vou fazer lá? Não conheço ninguém. Porque não há relacionamento. Mas Paulo diz: eu, quando fui ter convosco. Então nós precisamos ir ao encontro do pecador. A célula, né, os pequenos grupos domésticos, é uma bênção, porque você pode ir lá convidar toda a tua vizinhança para vir na célula. Eu sei, irmãos, pela experiência pastoral, ministerial que eu tenho, quando a gente vai numa célula que não tem nenhum visitante, é porque houve pouco trabalho. Tudo bem, uma semana não teve visitante, né? Tudo bem, convidou, mas as pessoas tiveram compromisso. Mas passa 1 mês, 2 meses, não vem ninguém, é porque o hospedeiro cansou de convidar, não convida mais, parou de fazer o trabalho de Deus, parou de fazer as estratégias de Deus, parou de anunciar o Evangelho de Deus. Eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus. Eu não vou lá para falar da igreja, não vou lá para falar de pastor, nem de ninguém, eu vou falar do testemunho de Deus. E Paulo fala: eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Estratégia de Deus. Vamos trabalhar, meus irmãos. Nós estamos orando, mas se nós ficarmos só orando, oração sem ação, né, cai na incredulidade. Já orei muito, não deu resultado, não vou nem orar mais. Não, você não orou, mas não agiu, não fez. Nós temos que ser homens de Deus, mulheres de Deus, mulheres e homens de oração, mas temos que fazer a obra do Senhor. Amém. Outra coisa importante para o discípulo disponível é que ele aproveita cada oportunidade para anunciar a Jesus. Verso 34 fala assim: respondendo Eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? Desse mesmo ou de outro algum? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, fez o quê? E anunciou a Jesus. Glória a Deus. Anunciou a Jesus no poder do Espírito Santo, né? O Senhor Jesus, quando preparou os seus apóstolos, dizendo: olha, eu vou voltar, mas eu vou enviar outro Consolador, e ele falou na sequência: ele vos lembrará, ele me glorificará, ele anunciará todas as coisas, porque é o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Amém. Então Filipe anunciou para aquele homem a Jesus e este crucificado. Amém? Amém. Então vamos anunciar a palavra de Deus, anunciar a Jesus aonde você for, aonde você estiver. Um discípulo de Jesus que está disponível nas mãos do Senhor vai cumprir a grande comissão. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Eu faço discípulo, eu batizo discípulo, eu ensino discípulo. Amém? Amém. Ainda, o discípulo disponível obedece às ordenanças do Senhor. Aqui ele fala, 36, e indo eles
caminho, chegaram ao pé de alguma água. Eu disse ao eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Aí Filipe diz: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo, ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos a água e Filipe batizou o eunuco. Desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou o Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Samaria. Então, uma das ordenanças do Senhor é o batismo para todo aquele que crê. Se você crê, deve ser batizado. Aquele que crê deve ser batizado. Creio que aqui todos já foram batizados, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê? Amém. Amém. E se você crê, João 6,47 diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém. Não tenha dúvida, que aquele que duvida, é bem provável que não tenha ainda, Bom, aqui o texto não explica como é que o Filipe foi arrebatado, Esse Filipe aqui não é o apóstolo, é o diácono, é o evangelista. Você vê que esse homem é o evangelista. Evangelizou Samaria, agora evangelizou o eunuco, e foi arrebatado e achou-se numa cidade chamada Azoto, e indo anunciava o evangelho em todas as cidades. O homem era um evangelista de mão cheia, ia pregando em todas as cidades, até chegar a Samaria, até chegar a Cesareia. De Jerusalém a Cesareia dá uns 200 quilômetros. Ele ia passando de cidade em cidade, anunciando o santo evangelho de Deus. Amém. Amém, irmãos? Vamos pregar o evangelho aonde você estiver, a tempo e a fora de tempo. Só para relembrarmos aquilo que já falamos, Deus pode enviar anjos para falar com você. Amém. Amém? Amém. Os discípulos do Senhor obedecem à ordem do Senhor. Os discípulos disponível é sensível ao Espírito Santo. O discípulo aproveita cada oportunidade. O discípulo usa de estratégias para anunciar o Evangelho. E ainda os discípulos disponíveis obedecem às ordens, às ordenanças do Senhor. Amém. Glória a Deus.